Ó, esse vídeo é um papo reto, hein? Quero falar com você que quer desenvolver autoridade na sua equipe, você que está querendo ser respeitado pelo seu time, você é um líder, você espera que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito, você espera que as pessoas ouçam o que você diz, mas a realidade da maioria dos líderes não é essa aí não. A realidade da maioria dos líderes são times que não os respeitam, são times que dão de ombros para eles e que, na verdade, querem mais é que aquele líder se afaste deles, essa é a verdade. Então, o que você deve fazer a partir de agora, se você quiser o respeito do seu time? No vídeo de hoje eu quero trazer para você o grande argumento que eu trabalho com todos os meus players de processo de coaching individual. Então, o que eu vou te falar aqui é como se você agora fosse o meu player de coaching. Eu sou seu coach agora e coaching comigo é alguns tapas psicológicos, de vez em quando umas marteladas psicológicas. Tá? Bom, vou falar então hoje sobre autoridade. Eu quero que você saiba que eu falei sobre esse assunto na semana passada. Então tem um vídeo disponível sobre autoridade. Lá eu fui mais técnico, lá eu trouxe ferramenta, eu te dei inclusive um assessment gratuito para você medir o seu nível de autoridade com a sua equipe, tá bom? Vou pedir aqui para o nosso editor deixar o vídeo vinculado aqui para você clicar e assistir o vídeo e ter um embasamento técnico. O embasamento de hoje é comportamental, ponto final. Essa aqui é uma conversa motivacional, tá bom? Então, você está criando autoridade com a sua equipe? Primeiro vamos entender o que é autoridade. Autoridade é ser visto pelas pessoas como alguém que sabe o que está falando e como alguém que merece falar. Então, autoridade não é uma coisa que você tem, não é uma coisa que está em você. É uma coisa que está na cabeça da outra pessoa sobre você. Então é o que ela pensa sobre você. Isso é autoridade. Quanto mais autoridade você tem, mais fácil é a sua vida para liderar. Por quê? Mais as pessoas ouvem você, menos elas julgam você. Então, literalmente, quanto maior a sua autoridade, menos questionamentos vão acontecer. Eu costumo dizer que quando você se relaciona com as pessoas da sua equipe, você tem um bom relacionamento com elas, você começa a perceber que você não tem que ficar sofrendo para delegar as coisas ou para cobrar o seu time. As coisas funcionam de maneira muito natural. É isso que acontece quando você tem autoridade. Quando o líder não tem autoridade, poxa vida, tudo que ele vai pedir para a equipe dá trabalho. As pessoas questionam ele, as pessoas têm atitudes passivo-agressivas e assim por diante, né? Então, para você ter autoridade, não tem outro caminho. Presta atenção aqui, líder. Você quer ter autoridade com o seu time? Seja foda. Entregue resultado. Eu nunca vi alguém ser respeitado por fazer um trabalho meia boca. Eu nunca vi alguém ser respeitado por não ter uma imagem que transmita autoridade, que transmita respeito, que transmita que a pessoa sabe o que está falando. Tudo isso dá trabalho. Algumas pessoas querem se iludir e achar que o sucesso cai no colo. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que a lei da atração, se ela for positiva o suficiente, vai fazer com que todas as pessoas amem ela e respeitem ela e sigam o que ela fala. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Você tem que pensar isso sim, mas você tem que agir como tal. A única coisa capaz de garantir o teu resultado como líder é que você tenha um time que confie inquestionavelmente em você. Você não consegue isso sem ser um líder de alta performance. Então esse é o começo da autoridade. É ser, é fazer mais do que as pessoas, é treinar mais do que as pessoas, é se livrar das suas próprias desculpas. Todos nós sabemos que a nossa mente, dependendo do quanto você já trabalhou isso em você, mas todos nós temos, em uma certa parcela, um nível de autossabotagem. Nós temos um diálogo dentro de nós querendo esconder o nosso potencial, querendo sabotar quem nós podemos ser. E todos nós, líderes, temos que todos os dias lutar contra isso. Isso é disciplina. Você não consegue isso, líder, sem uma vontade de vencer, um apetite pelo sucesso que te mova, que te faça caminhar, que te faça entregar resultado. É só isso que o seu time vai começar a considerar. Só que, quando você você também precisa aprender a parecer. Como assim? Aprender a parecer.
você precisa começar a transmitir para as pessoas que você é bom. Algumas pessoas são boas, são comprometidas, trabalham pra caramba, não têm preguiça, são muito boas tecnicamente, mas acabam não conseguindo transmitir aquilo. Então como é que você transmite? Eu vou te dar algumas dicas aqui para você começar a transmitir uma imagem de autoridade. Então você já passou da primeira etapa aqui comigo, hein? Eu estou assumindo que agora você é. Você está pagando o preço do sucesso, você está lendo mais do que os outros, você está trabalhando mais do que os outros, você está pensando estrategicamente mais do que as pessoas, você está definindo as suas metas, eu vou assumir isso aí, hein? Já vamos para a segunda etapa aqui. A primeira coisa que você precisa trabalhar é o seu tom de voz. Comunicação não é só o que você fala. Na verdade, o que você fala é o de menos. Tem coisas que você comunica para as pessoas da sua equipe antes mesmo de você falar alguma coisa. Às vezes você comunicou algo sem sequer abrir a boca. Então, fique atento a isso que eu vou falar, porque o seu time, antes mesmo de você falar algo, eles já estão julgando você, eles já estão avaliando você. Tá? Você imagina o seguinte, 55% da confiança do seu time em você é uma coisa instintiva, vem do sistema reptiliano. O sistema reptiliano de uma pessoa, basicamente, é aquele sistema que fica se perguntando assim, posso confiar nessa pessoa? Eu posso confiar nessa pessoa? Tá? Então, você vai começar a cativar o sistema reptiliano dessas pessoas. Então, tom de voz, essa é a primeira, hein? Tom de voz. Algumas pessoas falam um tom de voz alto demais. Isso parece agressividade. Outras pessoas falam um tom de voz baixo demais. Isso parece timidez, insegurança. Nenhum dos dois é bom. Então qual é o ideal? O ideal é que você fique presente para o ambiente que você está e quando você tem que elevar um pouquinho o seu tom de voz, você eleva. Quando você tem que falar um pouquinho mais baixo, você fala. Mas acima de tudo, o tom de voz precisa ser acompanhado de sentimento. Quando você quer causar uma mensagem de apoio para o seu time, você precisa usar um tom de voz congruente, uma expressão facial congruente. Não é isso? Então, o seu tom de voz é uma grande arma para as pessoas começarem a gostar de ouvir você. O seu tom de voz tem que transmitir segurança, o seu tom de voz tem que transmitir crença e o seu tom de voz tem que transmitir naturalidade. Você não pode, por exemplo, ficar forçando a voz. As pessoas vão notar isso aí. Não force a voz, não queira mudar a sua voz. A questão é que você tem que ter um tom de voz firme. Parece que não, mas isso faz uma grande diferença. Depois você faz esse teste. Depois do tom de voz, uma outra arma de autoridade que ninguém te fala, são os seus gestos. Os gestos, quando você está gesticulando demais, você está ansioso. Tá? Se você está gesticulando muito, tá? Tem gente que fala com a mão. É interessante que você gesticule quando você fala, mas você não pode falar com a mão. Você já pensou? Você está falando o tempo todo, né? E fica mexendo a mão o tempo todo? Isso transmite para as outras pessoas uma certa inquietação. Isso transmite para as outras pessoas uma mensagem de que você não está confortável. Muitos líderes já perderam grandes oportunidades em entrevistas importantíssimas porque não souberam controlar isso. Então, os seus gestos, por exemplo, se você abre demais os seus braços, você gesticula muito longe, isso pode soar para outra pessoa como uma invasão de espaço, né? Uma falta de noção sua. Por outro lado, se você não gesticula, se você está sempre sem gesticulação, isso também transmite timidez. Então, o ideal é que o seu gesto seja congruente. Os gestos que você faz com os seus braços, com as suas mãos, precisa estar congruente com a mensagem. Então, isso cria uma harmonia e as pessoas querem te ouvir, né? Outra coisa são os jargões. Eu gosto muito de usar algumas frases de impacto, alguns jargões e ficar repetindo, porque aquilo cria um certo branding pessoal. Se você acompanha os meus vídeos, você vai ver que volta e meia eu uso alguns termos. Por exemplo, fome pelo sucesso, busca pela excelência, ou então alguns jargões, né? Seja um líder borracha forte. São alguns termos que as pessoas normalmente não falam, mas que quando você fala e você
repete aquilo com uma certa frequência, você começa a perceber que as pessoas vão relacionando aquelas frases a você, à sua performance, ao seu desempenho. Então isso contribui muito com a sua imagem pessoal, com a sua construção de brand, né? A sua imagem pessoal, a sua marca pessoal. E são coisas que geralmente as pessoas não ficam atentas. As pessoas acham que isso é só, não, isso é só mais uma sugestãozinha que não faz a diferença. Muito pelo contrário. Olha, para as outras pessoas, você não é o que você faz. Sinceramente, assim, você não é o que você faz. Porque elas não veem o tempo todo o que você faz. Elas só veem o resultado final. Você é o que você faz para você. Tá? Para você, porque você está vendo tudo que você faz. Mas para as pessoas, você é o que você fala. Você é o que você comunica para elas. Isso passa por tudo que eu estou te falando. Outro ponto é a postura. A postura, quando você está se comunicando com as pessoas, algumas pessoas falam com uma certa timidez, então elas escondem o seu pescoço em volta dos seus ombros, assim, né? Elas se encolhem, né? Outras pessoas usam uma postura onde ela olha um pouco para cima, né? Ela transmite arrogância, ela transmite desprezo. Quando você começa a prestar atenção na sua postura, você deixa de ter o ombro tenso, você relaxa os seus ombros, você não deixa os seus ombros caírem para frente, você traz os seus ombros para trás, uma abertura, né? Um peito aberto, isso transmite para as pessoas, olha como eu estou confortável, né? Então quando você começa a unir essas atitudes que eu estou te falando, a sua autoridade é natural. As pessoas começam a olhar diferente para você. Poxa vida, você não tem noção quantos lugares eu já cheguei em que as pessoas depois vieram me falar, poxa vida, logo que você chegou eu vi que você era uma pessoa diferente já, só para a tua postura. Olha que legal, né? As pessoas conseguem pegar isso, mesmo que inconscientemente, quando você está bem, quando você sabe usar essas coisas a seu favor para construir uma boa marca. O seu time está o tempo todo dependendo dessa sua marca para confiar em você, inclusive para se motivar. É importante que você tenha autoridade com o seu time, não só por você. Não se trata de um interesse egoísta. Quando eles confiam em você, tudo flui melhor. Os liderados precisam de um líder que seja um modelo para eles. Só que eles precisam ver esse modelo. Você precisa mostrar isso aí para eles. As pessoas não vão confiar em você de graça. Você precisa demonstrar isso aí. Essas estratégias de hoje é o que vão te ajudar para começar a ser um líder que tem respeito e que tem autoridade. Ninguém respeita líder bunda mole. Ninguém respeita líder que não está disposto a fazer o que tiver que ser feito. Ninguém respeita líder displicente. Ninguém respeita líder com baixo padrão, com baixa estima. Ninguém. A única mudança que você deve fazer para ganhar autoridade está em você mesmo. Ninguém está sabotando você, ninguém está traindo você, ninguém tem inveja de você, muito pelo contrário, é você mesmo que tem criado tudo isso através de uma autoridade que você não conseguiu criar ainda. Então, mude a sua postura, mude a sua atitude, mude o seu tom de voz, você vai começar a perceber como é que as pessoas começam a ouvir você melhor. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, eu te convido a deixar aí o seu like e também a se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, você garante que não perde nenhuma conversa comigo. Toda semana estamos aqui. São 3 vídeos por semana, no mínimo. Então sempre tem vídeo novo. Se você não se inscrever e ativar as notificações, você vai perder os vídeos novos. E aí certamente você vai deixar passar algum, porque são muitos vídeos toda semana aqui para você. Tá bom? Então lembra aí de ativar as notificações e nós temos aqui o nosso ponto de encontro. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.